Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa palestra intitulada Análise Dinâmica de Sistemas Inteligentes por Métodos Numéricos. Meu nome é Augusto Scheffer, sou consultor técnico da CIMEC Engenharia e um dos sócios fundadores. Tenho graduação e mestrado em Engenharia Mecânica pela UFRJ e atualmente estou terminando meu doutorado na mesma área, com ênfase em Dinâmica, Vibrações e Mecânica dos Sólidos. Eu realizo a minha pesquisa aqui no Centro de Mecânica Não Linear da UFRJ, o Mecanon. Bom, essa apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro vou fazer uma breve introdução sobre o tema e uma apresentação sobre a empresa. A seguir, uma revisão teórica, onde vou explicar o que significa cada termo do título da palestra. E, por fim, uma introdução aos conceitos de dinâmica não linear e caos. Na terceira parte, vou apresentar 2 sistemas aqui. No segundo, fazer uma parte prática no Ansys Workbench e, por fim, as considerações finais. Bom, a CIMEC é uma empresa de consultoria e engenharia que fornece soluções por meio de simulações numéricas. Ela foi originada no ambiente da COP e, atualmente, nós recebemos o selo de empresa nativa, que é um selo que a COP fornece a empresas de base tecnológica que tiveram origem por alunos ali egressos da escola. Bom, além de fornecer as soluções aos problemas tradicionais da indústria, sempre observando as normas e códigos de projeto, nós também temos a capacidade de atuar em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E o nosso grande diferencial, devido a esse perfil acadêmico da equipe, nós temos a capacidade de abordar problemas mais complexos envolvendo multifísicas, como dinâmica dos fluidos, transferência de calor, dinâmica estrutural, etc. Além disso, nós contamos com uma licença comercial da Ansys. Nós participamos do programa da Ansys de Startups. A COP é o Instituto de Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ, é o maior centro de pesquisa em engenharia da América Latina. E um dos pilares da COP é aproximar o desenvolvimento de tecnologia à sociedade e a aplicar ao meio das indústrias, né? A CIMEC está alinhada com esse valor da COP. Bom, a CIMEC é uma empresa recente, há pouco tempo fez 2 anos, mas conta com uma equipe que tem a formação de mestres e doutores pela COP e já tendo atuado em projetos para grandes empresas como essas citadas aqui. Nós oferecemos análises estáticas, dinâmicas, de fadigas, térmicas, fluidodinâmicas e etc. Bom, a própria indústria já reconhece as ferramentas numéricas como um grande potencial para avaliar os resultados, e aqui eu cito algumas normas importantes já desenvolvidas para aplicar critérios em equipamentos como vasos de pressão, dutos e sistemas navais. Bom, e por que utilizar a simulação, né? O primeiro aspecto seria a economia em projetos. Devido à capacidade de poder se testar diferentes soluções, diferentes protótipos, sem efetivamente ter que construí-los, o que já gera um menor custo para o desenvolvimento desses produtos. Além disso, é possível identificar algumas falhas que não foram previstas na etapa conceitual. Como foi mencionado, né, é possível a verificação de adequação a normas, e o que traz uma grande vantagem competitiva no mercado. Bom, o Mecanon, o Centro de Mecânica Não Linear da COP e da UFRJ, está inserido no programa de Engenharia Mecânica. O chefe do laboratório é o professor Marcelo Save, que é meu orientador desde a graduação, e as principais linhas de pesquisa desenvolvidas no laboratório são materiais de estruturas inteligentes, dinâmica não linear, caos e controle, e biomecânica e ecologia. Bom, indo agora para a parte de revisão teórica, né? A análise dinâmica consiste da análise de um sistema dinâmico que é dado pela evolução de um campo vetorial X. Esse campo vetorial X ele é composto pelas minhas variáveis, que são as grandezas físicas de interesse para a análise desse problema. E esse campo vetorial ele é continuamente transformado por uma função x. Então, existem 2 formas matemáticas de se representar esses sistemas dinâmicos. A primeira, por meio de equações diferenciais, dessa forma, né?
por exemplo, tem aqui a taxa de variação desse campo vetorial no tempo, ou seja, a derivada, esse ponto aqui significa derivada temporal, é dependente de uma função desse campo vetorial, né, que aqui está representado pertencente ao Rn. E a segunda forma de representação é uma forma discreta por meio de mapas. Aqui exemplo de alguns sistemas dinâmicos, né? Por exemplo, aqui eu tenho várias grandezas para medir o desempenho e o comportamento desse carro. Outro exemplo é o mercado financeiro, onde seria um grande exemplo aqui de mapas, onde eu tenho os dados que são acessados, são obtidos em espaços de dias, minutos, etc. Outro exemplo aqui, né, de sistema dinâmico, a interação do sistema imune com uma possível infecção aqui de vírus, antígenos. Outro exemplo aqui, o sistema cardíaco, né, que pode ser representado pelo eletrocardiograma, que registra a atividade elétrica do coração durante o funcionamento. Bom, um conceito importante aqui é a introdução de variáveis de estado, que estão ligadas à representação do estado a cada instante de tempo. E é importante fazer a diferenciação de variáveis de estado para as variáveis. As variáveis ou grandezas físicas, né? Bom, o número de variáveis de estado vai depender da ordem das equações diferenciais, ou a soma do sistema de equações diferenciais, que, por exemplo, um oscilador linear, um sistema clássico aqui, onde eu tenho aqui essa equação de governo, né, dada pela segunda lei de Newton, e a minha grandeza de interesse aqui, a grandeza física, é esse deslocamento U, e aqui o oscilador linear, explicando basicamente, é uma massa acoplada a um suporte rígido por um elemento elástico e um elemento de amortecimento, e está sujeito a uma força de excitação aqui, chamada de G de T. Então, eu tenho aqui a descrição desse movimento por uma equação diferencial de segunda ordem, e nesse caso eu precisaria então de duas variáveis de estado para descrever o estado a cada instante. Então, a minha grandeza física é U, a minha variável do problema, e eu tenho duas variáveis de estado para descrever para descrevê-lo a cada instante. Então, utilizando essas variáveis de estado para reescrever a minha equação de movimento, eu tenho o espaço de estados nessa forma aqui. Bom, agora falando sobre os materiais inteligentes, né? O que são os sistemas inteligentes? São aqueles que usam os materiais cujos comportamentos de interesse decorrem do acoplamento entre diferentes campos físicos, por exemplo, entre mecânico, eletromagnético, químico, etc. Alguns exemplos importantes aqui são as ligas de memória de forma, os materiais piezoelétricos, os fluido-eletro e magneto-reológicos e materiais fotossensíveis. Nessa apresentação a gente vai focar nas ligas de memória de forma e nos piezoelétricos. As ligas de memória de forma são ligas metálicas, né? Alguns exemplos aqui. O comportamento de interesse decorre do acoplamento termomecânico, que são transformações martensíticas induzidas por campos de tensão e ou temperatura. E os fenômenos de interesse são os efeitos pseudoelástico ou superelasticidade e efeito de memória de forma. Explicando aqui conceitualmente, né, seriam esses efeitos. Bom, olhando para esse diagrama, deformação, tensão e temperatura, olhando para um plano aqui, deformação, tensão, a uma temperatura acima da qual a austenita é estável, então partindo aqui desse estado, teríamos um carregamento até a mudança de estrutura para martensita não maclada, e ao aliviar essa carga, o sistema retorna ao ponto inicial, que é uma característica de sistemas elásticos, essa reversibilidade de estados. Porém, como o carregamento e o descarregamento ocorrem por caminhos diferentes, por isso se recebe o nome de pseudoelasticidade ou superelasticidade, né? Essa diferença entre caminhos aqui decorre da dissipação de energia aqui, né? Representado por esse chamado laço de Histérese. Bom, e
Olhando agora para um plano aqui a baixa temperatura, onde eu tenho martensita maclada, partindo desse ponto aqui, um carregamento e geraria essa mudança de estrutura para martensita não maclada e um posterior descarregamento que, reparem agora, não volta para o estado inicial, eu mantenho a minha estrutura em martensita maclada e um tratamento térmico consistindo de aquecimento até a temperatura de austenitização e um posterior resfriamento, eu retornaria ao meu estado inicial, né, e com a estrutura inicial. Então esse processo aqui representa o efeito chamado de memória de forma. Aqui um exemplo, né? Nesse caso aqui um arame de memória de forma que foi usado para construir essa antena, e ela é deformada, e posterior tratamento térmico aqui, uma carga térmica faz com que ela retorne ao formato original. Isso aqui é uma tecnologia muito utilizada na indústria aeroespacial para transporte de antenas e satélites. Bom, outro exemplo são os parafusos autoapertantes. Outra aplicação seria na área de biomédica, como esses atuadores para cirurgias e stents. Outra característica importante dos materiais das ligas de memória de forma é que eles conseguem promover grandes deformações, grandes forças de forma gradual e sensível, o que possibilita o desenvolvimento de sensores e atuadores que conseguem imitar muito bem os movimentos de biosistemas, como por exemplo aqui imitando o movimento de uma mão humana, e atuadores de grande precisão, no caso aqui para utilização em cirurgias. Bom, os materiais piezoelétricos são aqueles que realizam acoplamento entre campos elétrico e mecânico. Temos aqui dois efeitos, né? Nesse caso aqui, que é o efeito direto, onde a aplicação de um campo de deformação no material gera uma tensão, uma corrente, e o efeito inverso, que seria a aplicação de uma corrente ou uma tensão, geraria a deformação no meu material. Algumas aplicações de interesse são sensores, atuadores e colheita de energia, que é o foco dessa apresentação, né? Aqui alguns exemplos de sistemas para colheita de energia do caminhar humano, por exemplo, utilização de piezoelétrico aqui na palmilha de tênis e nas correias de mochilas. E outra aplicação interessante que é o uso de colheita de energia em rodas de carro para alimentar os sensores, que são muito utilizados atualmente na indústria automobilística. Bom, agora a última parte do título, né, por métodos numéricos. Um problema de engenharia, basicamente, ele pode ser tratado de três formas, né, pelos métodos chamados analíticos, numéricos e experimentais. Falando agora sobre os métodos numéricos, né, existem esses quatro tipos de métodos numéricos, são os mais usados. Nessa apresentação nós vamos focar em dois. O método de diferenças finitas, que dado esse sistema, né, sistema dinâmico, o método consiste em aproximar o diferencial, né, ou seja, essa derivada, por uma diferença finita. E o método de elementos finitos, que de forma resumida pode ser dividido em três etapas: a discretização do domínio em elementos, a interpolação desses elementos e a conexão deles para montar os sistemas globais, né, que seriam escritos dessa forma, que basicamente são dois tipos, né? Esses sistemas de primeira ordem, que são para esses fenômenos de transferência de calor, de fenômenos de transporte, e esses sistemas de segunda ordem aqui, né, na derivada, que são para problemas de dinâmica estrutural ou propagação de ondas. Bom, aqui tem um exemplo ilustrando essa divisão aqui, subdivisão do domínio e o resultado dos elementos interagindo entre si. Fazer agora uma breve introdução à dinâmica não linear e caos. A ideia é que eu vou partir de um problema simples e introduzir não linearidades até chegar a gente discutir sobre as condições de existência do caos. Bom, aqui o oscilador linear, que já apresentamos, a equação de movimento, escrito em espaço de estados, é uma aproximação do pêndulo simples, que acredito que seja o sistema não linear mais simples que existe aqui, né? Essa aproximação
para pequenos ângulos, né, onde esse termo aqui de seno do ângulo é aproximadamente o ângulo, essa equação se reduz à do oscilador linear. Bom, fazendo aqui o gráfico do espaço de estados, ou também chamado de retrato de fases, para o pêndulo, né, ou oscilador linear sem dissipação e sem forçamento, nós temos essa equação e dadas condições iniciais aqui de posição e velocidade, nós temos essa solução do tipo seno e cosseno, a solução dessa equação diferencial. Bom, e fazendo aqui o gráfico dessas grandezas, nós temos aqui posição e velocidade por tempo, né, e aqui o gráfico do espaço de estados, que é posição por velocidade. Então nós temos aqui essa chamada trajetória circular, né, que contém todos os estados possíveis do sistema. E aqui a gente já não está tirando o tempo da visualização, né. Uma outra forma de visualizar seria essa plotagem tridimensional, né, aqui posição, velocidade e tempo. A gente vê que o sistema está sempre evoluindo em cima dessa espiral, né, que é dado pela minha função f. E aqui eu tenho as projeções, que são aqueles gráficos vistos no slide anterior. E aqui destacando a minha trajetória no espaço de estados. Bom, outro conceito importante é o de pontos de equilíbrio ou pontos fixos, que representam condições de equilíbrio do sistema, ou seja, esses pontos fixos são tais que fornecem o valor nulo dessa minha função que descreve o sistema. Ainda é possível classificar esses pontos de equilíbrio em termos de estabilidade. Aqui eu vou apresentar duas estratégias possíveis, que são análise local, que consiste em uma linearização em torno desses pontos de equilíbrio, e uma análise global, que é baseada em termos de energia. Bom, a análise local ela é feita dessa forma, né? O sistema aproximado por uma matriz, uma operação aqui, uma matriz vezes um vetor. Essa matriz contendo as derivadas de primeira ordem avaliadas nos pontos de equilíbrio. Para um espaço de estado de 2D, essa matriz, chamada matriz jacobiana, ela é dada por essa forma aqui, as derivadas de cada componente da minha função f pelos respectivos variáveis de estado. Bom, e olhando para os autovalores dessa matriz, avaliados no ponto de equilíbrio, nós temos as seguintes definições. No caso da parte real desses autovalores ser negativa, nós temos um ponto do tipo estável. Se a parte real dos autovalores for positiva, nós temos um ponto instável. E caso seja a parte real nula, nós temos o equilíbrio do tipo neutro ou indiferente, né? O que significa cada um aqui? No caso do estável, para pequenas perturbações, o sistema tende a trazer a resposta de volta. No caso do instável, para pequenas perturbações, o sistema tende a sair do ponto de equilíbrio. E aqui, no caso, seria indiferente, né? Para cada posição aqui, sucessivamente, o sistema não faria nenhuma alteração na resposta. Bom, a estabilidade também pode ser vista pela análise de energia, que é dada aqui, nesse caso, né? Essa estratégia é chamada função hamiltoniana, que é definida como um potencial da minha função vetorial, né? Essa minha função hamiltoniana é uma função escalar, e aqui fazendo essas integrações para encontrar a função hamiltoniana, o resultado vai ser um termo que depende só de x1, que é a posição, que é a energia potencial. Esse termo aqui, que depende apenas da velocidade, que seria a energia cinética, e o somatório deles é igual a um nível h de energia arbitrado. Bom, essa análise é aplicável apenas a sistemas conservativos onde não tem dissipação de energia. Bom, fazendo aqui para o pêndulo simples, né? Escrevendo aqui a equação de movimento em espaço de estados, né? Nós temos aqui a avaliação dos pontos de equilíbrio, né? Que seriam os pontos em que a minha função vai ser zero. Então, esses pontos são kπ, sendo k um inteiro, e zero. Então, no intervalo de 0 a 2π, que corresponde ao giro, né, a um giro do pêndulo, nós temos aqui a posição vertical para baixo, em θ igual a 0, e a posição vertical para cima, em θ igual a π. Bom, fazendo a análise local aqui,
a matriz jacobiana tem essa forma. Avaliando em θ igual a zero, nós temos aqui dois autovalores são imaginários, então nós temos os dois com a parte real nula, que caracteriza esse ponto fixo do tipo centro, ou ponto fixo ou atrator. Onde nas duas direções aqui nós temos que o sistema é indiferente, ou seja, para qualquer nível de energia que for dado aqui ou condição inicial, o sistema vai sempre permanecer na órbita dada. E o caso aqui, avaliando a matriz jacobiana em π, nós temos dois autovalores reais, um positivo e o outro negativo, que quer dizer que uma direção é estável e a outra é instável, caracterizando esse ponto de equilíbrio ou atrator do tipo Sela. Então, nessa direção, o sistema repele a resposta e nessa direção o sistema atrai para o ponto aqui. Bom, e só destacando aqui o significado do alto valor, raiz de G sobre L, que seria a minha frequência natural com que o sistema vibra livremente. Bom, fazendo a análise em termos de energia agora, a função hamiltoniana para esse caso tem essa forma. Esse aqui é o gráfico da minha energia potencial e a gente pode agora comparar que esse ponto de equilíbrio em zero tem uma energia menor do que a energia do ponto em π. E aqui, arbitrando-se níveis de energia, H, nós conseguimos obter uma equação de θ ponto em função de θ. E dessa forma é possível plotar aqui diferentes órbitas no espaço de estados. Reparem aqui, então a gente teria os atratores ou pontos fixos aqui do tipo centro, aqui em zero, e em π menos π, o múltiplos aqui, essa estrutura se repete infinitamente, de forma periódica para os dois lados. E aqui a gente teria o que caracteriza o tipo Sela. Essa trajetória preta aqui, chamada de homoclínica, é a trajetória ou órbita que divide as órbitas internas aqui, que essas significam a oscilação do pêndulo entre 0 e 2π, e essas órbitas externas que representam os giros contínuos aqui, do pêndulo. Bom, o efeito da dissipação no pêndulo, agora acrescentando esse termo aqui, considerando B positivo, olhando para linearização, avaliando a matriz jacobiana aqui em zero, nós temos agora dois autovalores cuja parte real é negativa, então as duas direções agora são estáveis e muda o atrator que era do tipo centro para o tipo poço. E no caso de θ igual a π, o atrator permanece do tipo Sela. Bom, não é possível fazer a análise global, porque agora análise global em termos do hamiltoniano, porque agora a gente tem a dissipação, mas qualitativamente, devido à perda de energia, as órbitas agora elas têm um decaimento e eventualmente caem nessa espiral aqui, que antes eram os pontos do tipo centro. Então a gente tem essa quebra na estrutura do espaço de estados. Bom, outro efeito aqui importante, que seria considerar os forçamentos, aqui dessa forma, representados por gama. E, por exemplo, um forçamento harmônico dessa forma geraria as estruturas chamadas ciclos limites, que seriam agora essas trajetórias que atraem a resposta. Tanto as trajetórias que estão fora e as que estão dentro desse ciclo limite são atraídas para essa linha agora. Esse ciclo limite também ocorre em sistemas que possuem autoexcitação, que são modelos de sistemas biológicos. Bom, agora sobre as condições de surgimento do caos, o primeiro requisito é a existência de não linearidades, e essas não linearidades geram múltiplos pontos de equilíbrio e trajetórias, e as chamadas transformações de ferradura de Smale, onde F promove expansão, contração e dobra do meu espaço de estados, nesse formato aqui. Eu tenho, por exemplo, um quadrado de condições iniciais aqui, vai ser
expandido numa direção, contraído em outra e ser dobrado aqui. Isso promove uma grande sensibilidade às condições iniciais e a formação de vazios na minha estrutura, né? E agora o meu estado de espaço passa a ter uma estrutura fractal. A combinação desses fatores com dissipação e ou excitações promove uma quebra na estrutura do espaço de estados, e esses eventuais toques e cruzamentos de trajetórias geram as chamadas órbitas periódicas instáveis, as OPIs. Então, aqui ilustrando a quebra na estrutura do espaço de estados, gerando essas características aqui na resposta. Bom, o caos, né, falando efetivamente do caos, é um fenômeno de natureza determinística, não está relacionado à aleatoriedade, né? É uma resposta composta por incontáveis OPIs, o que traz essa noção de imprevisibilidade e a sensibilidade a pequenas flutuações. Então agora pequenos desvios da resposta vão, num tempo finito, posterior, vão causar grandes efeitos. Bom, alguns exemplos aqui de espaços de estados caóticos. Temos aqui o mapa de Henon, repara que estrutura lamelar, né, de dobras, e à medida que vai se aproximando da resposta, a gente pode perceber essa estrutura fractal que vai se repetindo. E aqui outros exemplos do sistema de Lorentz, que é um modelo de convecção natural. Aqui já é um sistema de 3 variáveis com 3 equações. Então esse espaço de estado já é tridimensional. Essa aqui é uma projeção dele no plano. O sistema de Hustler, que também foi inspirado nesse sistema de Lorentz para estudar as curvas que se dobram sobre si. Bom, algumas ferramentas de dinâmica não linear. Temos a seção de Poincaré, que é uma representação estroboscópica da resposta. Seria uma tentativa de, discretizando o meu espaço de estados, a resposta, a gente tentar identificar algum padrão ali. Não existe um procedimento padrão para a realização dessa seção de Poincaré. Isso depende da topologia, da quantidade de variáveis do problema. E aqui nessa apresentação a gente trata esse procedimento chamado construção por período de referência, que trata-se de, tendo a evolução aqui do sistema dado por F, são posicionados planos igualmente espaçados por um período de referência T, transversais a essa minha resposta, e a interseção da resposta com esses planos são coletadas, e esse conjunto que é chamado seção de Poincaré, conjunto desses pontos aqui. Bom, outra ferramenta são os expoentes de Lyapunov, que são uma medida quantitativa de quão estável seria a resposta sujeita a pequenas perturbações. Então não vou entrar muito no detalhe matemático também. De forma resumida, expoentes negativos indicam respostas periódicas e basta um expoente positivo para eu garantir que a minha resposta é caótica. Bom, entrando agora na parte de aplicações, a primeira aplicação aqui vai ser esse sistema chamado treliça de Mises, que é um modelo clássico de instabilidade geométrica de flambagens do tipo snap-through. Que, dada uma carga de compressão aqui, a partir de um valor, essa estrutura vai ter um salto de deslocamento, invertendo a configuração aqui para baixo. Esse problema eu tratei no meu projeto de graduação, projeto de conclusão de curso. Bom, foram utilizadas essas barras de liga de memória de forma e o controle de caos, fazendo-se uma atuação por temperatura. Bom, o modelo matemático aqui, considerando uma massa concentrada aqui nesse ponto, sendo F a força de tração das barras, foi considerado uma força de dissipação e uma excitação desse tipo aqui. E a segunda lei de Newton é dessa forma. A relação constitutiva para a memória de forma é considerado o modelo de Falk, que é um polinômio de quinto grau aqui para relação tensão-deformação, e a cinemática, que relaciona a deformação das barras com a geometria. Bom, reescrevendo as equações, combinando as 6 equações, reescrevendo o espaço de estados, nós vemos aqui uma equação com vários termos não lineares. Só identificando aqui, nós temos
forçamento, dissipação e os termos aqui que dependem das tensões, né? Aqui, com dependência da temperatura, STM é a temperatura acima da qual a martensita é estável, e fazendo aquela análise de energia potencial por hamiltoniano, considerando que, aqui no caso, desprezando o amortecimento, nós temos aqui a energia potencial e o retrato de fase. Para uma temperatura menor do que Tm, temos aqui a energia potencial desse tipo, né? Então a gente consegue identificar aqui nos pontos em que a energia potencial tem derivada zero, seriam os pontos de equilíbrio, e aqui as diversas órbitas do espaço de estados. Bom, para que uma temperatura agora maior do que Tm, nós temos a alteração da estrutura aqui, tanto da energia potencial quanto do espaço de estados. Bom, o método de resolução aqui aplicado foi diferenças finitas, então só rearranjando os termos aqui, né, da aproximação por diferenças finitas. Então, o estado posterior é calculado pelo estado atual, mais o passo no tempo vezes a aproximação da minha função. A função, né, a aproximação utilizada foi o Runge-Kutta de quarta ordem, que considera essa ponderação aqui desses 4 termos, que seriam as aproximações da minha função. É importante destacar aqui uma boa prática, que é a análise de convergência do tamanho desse passo no tempo para a solução. Então, é importante fazer essa análise. Bom, algumas respostas aqui, lembrando, né, considerando a citação dessa forma, para esses valores aqui, nós temos aqui essa resposta, que aparentemente é periódica, né, no tempo, e deslocamento por tempo, e aqui o espaço de estados, onde a gente tem uma órbita fechada aqui, uma trajetória fechada. E agora, mudando os valores de forçamento, nós temos agora uma resposta irregular no tempo, e aqui no espaço de estados em vermelho está sendo preenchido, né, indicando que temos várias órbitas aí presentes. E em azul tem aqui as seções de Poincaré. Reparem aqui, para esse caso eu tenho apenas um ponto, ou seja, o sistema está sempre retornando para esse ponto a cada período de forçamento, que foi usado como período de referência para a construção da seção de Poincaré. E aqui, né, para essa seção, nós temos aquela formação de vazios, estruturas lamelares, né, que caracterizam uma resposta caótica. Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns resultados do trabalho publicado do Dmitry, que é um colega do Mecanon, tratou o mesmo sistema e fez o controle de caos. Os resultados mais atualizados aí. Bom, reescrevendo a equação aqui na forma adimensional, aqui estão os parâmetros de adimensionalização, e foi inserido uma força aqui de atuação, né? A força de atuação tem essa forma aqui, e depende da temperatura. Esse θ aqui é a minha temperatura adimensional agora. E algumas restrições geométricas de movimento aqui dadas por essas relações. Bom, essa atuação ela foi feita de duas formas, né? A minha temperatura variando para o valor que é calculado pelo método de controle, né? Sem restrição geométrica nem de temperatura. E tem a atuação restrita, que foram dadas restrições de energia para a variação de temperatura. Nesse caso aqui, o meu θ ponto, a variação da temperatura é dada por um termo de convecção e um termo de aquecimento por efeito Joule, com a devida restrição aqui dos valores de corrente. Bom, o controle de caos ele consiste em, através de pequenas perturbações, estabilizar as órbitas periódicas instáveis que estão imersas nas respostas caóticas. Então, o método de controle usado foi baseado em perturbações contínuas, chamado Extended Time Delayed Feedback, que consiste em identificar as OPIs e determinar os parâmetros de controle K e R que estabilizam essas OPIs. Então, aqui, matematicamente, nós temos o sistema em que é aplicada essa função de controle, né? Essa função é calculada da seguinte forma: seria proporcionar uma diferença entre um estado atual do sistema e um somatório de estados defasados, né? Repare aqui o argumento do tempo defasado, e destacando aqui também, né, os parâmetros de controle, que são K e o R. Nesse caso, foi utilizada a velocidade como sinal de controle.
Aqui o esquema em diagrama de blocos, né? Só destacando que o meu sinal de referência é a velocidade. E aqui mostrando algumas identificações de OPIs, dentro dessa resposta caótica aqui, né, bem parecida com aquela que eu mostrei nos meus resultados para esses parâmetros, foram encontradas aqui órbitas chamadas de período 1, ou seja, que demoram um período de forçamento para retornar ao estado inicial. Então esses símbolos aqui representam as seções de Poincaré dessas órbitas. Aí temos aqui 4 órbitas de período 2, ou seja, 2 pontos para cada órbita aqui da seção de Poincaré, e analogamente uma órbita de período 3. Mostrando alguns resultados aqui de controle, para a atuação ideal, escolhendo a órbita de período 2, essa órbita rosa aqui, a órbita 2A, esses aqui são os resultados de posição no tempo e temperatura no tempo, estabilizando aquela resposta caótica nessa órbita aqui. Então, observa aqui que a órbita alvo foi estabilizada com sucesso, né? Foi aqui bem próximas. Resultado para agora atuação restrita para a mesma órbita, então temos aqui também uma estabilização feita com sucesso. E aqui para uma atuação restrita agora para a órbita de período 1. Então também foi feito o controle com sucesso aqui. Bom, falando sobre o método de elementos finitos, que consistem em dividir um objeto complexo em peças simples e ajustáveis, né, chamados elementos, por exemplo, aqui fazendo uma analogia, esses elementos que eu digo qual é o comportamento de cada um deles, depois eu monto o meu equipamento e vejo como ele responde às solicitações, né, que eu aplico. Bom, recordando aqui, graus de liberdade se referem às grandezas físicas a serem calculadas, e o número desses graus de liberdade depende do tipo de elemento, da família de elemento e do tipo de análise feita aqui, né? Por exemplo, nós tivermos um elemento de casca para uma análise estrutural, ele vai possuir 6 graus de liberdade por nó, ou seja, são 3 graus de liberdade de translação e 3 de rotação. Esse mesmo elemento de casca para uma análise térmica só vai ter 1 grau de liberdade por nó, que nesse caso vai ser a temperatura. Bom, sobre a geração de malha, trata-se da conversão do meu modelo geométrico em um modelo numérico que é composto por elementos, e esses elementos são compostos por nós. Então temos aqui, né, a transformação da minha geometria num modelo numérico. E é importante destacar que o modelo geométrico, ou chamado modelo CAD também, ele é diferente do meu modelo numérico. São necessárias algumas simplificações aqui, de retirada de detalhes, para evitar alguns erros numéricos no cálculo do método. Bom, sobre os tipos de elementos, basicamente nós temos esses tipos aqui. O tipo 1D, que são essas geometrias em que todo o comportamento da geometria tem uma dimensão muito maior do que as outras, simplificado por essa linha tracejada aqui, por essa linha de simetria, digamos assim. E temos aqui os elementos de barra e de treliça. E o método de elementos finitos ele já calcula o comprimento, sendo que o usuário tem que informar quem é a área e a seção transversal desse elemento. Analogamente aqui para o caso 2D, nós temos todas as estruturas aqui, tem o comportamento simplificado por planos, nesse caso aqui os elementos de membrana e elementos de casca, em que o modelo fornece o cálculo da área e o usuário tem que dizer qual a espessura desse elemento. E temos os elementos aqui que representam os meios contínuos, sólidos ou fluidos, em que já está a geometria totalmente definida. E por fim os elementos discretos, que representam comportamentos pontuais ali de alguns elementos como molas e amortecedores. Bom, o procedimento geral consiste em dividir um modelo, criando uma malha composta por elementos e nós, descrever o comportamento de cada um desses elementos, fazer a conexão desses elementos para montar o sistema global de equações do modelo, aplicar os carregamentos e condições de contorno que vão eliminar algumas variáveis desse sistema criado aqui,
A seguir, resolver o sistema de equações para as quantidades desconhecidas e calcular as quantidades desejadas, sejam nos elementos ou nós específicos ou como um todo. A estrutura dos softwares comerciais, né, de acordo com as etapas descritas anteriormente, é dividida dessa forma. Basicamente, no pré-processamento nós temos a construção de geometrias e dos modelos numéricos, geração de malha, aplicação de carregamentos e a definição dos contatos e outras opções da formulação. Temos o solver, que é onde efetivamente vai ser feita a resolução das equações e o cálculo dos resultados para cada um dos elementos, ou para todos os elementos. E o pós-processamento, onde vão ser escolhidos os resultados a serem mostrados, e agora, que fica por conta do profissional, né? A verificação, validação desses resultados, né? Por meio das boas práticas aí, e também ressaltar a importância da análise de convergência para a malha nesse caso, né? Como foi dito para o caso da convergência lá do passo no tempo para diferenças finitas, é importante que se faça aqui também, no caso da malha, para os elementos finitos. A segunda aplicação aqui sobre colheita de energia, né? Nós temos esse exemplo aqui de colheita de energia vibracional em vigas em balanço, nessas configurações aqui. Temos chamada unimorfa, que é uma camada estrutural e uma piezoelétrica, e a bimorfa, onde temos duas piezoelétricas e uma estrutural aqui no meio. Bom, vou mostrar esse sistema que foi tratado pelo Virgílio, outro colega lá do Mecanon, o sistema de coleta de energia dessa forma, sujeito a uma excitação de base, da configuração bimorfa, destacando aqui a polarização dos piezoelétricos em sentidos opostos, e esse sistema ligado a um circuito aqui com uma resistência. Bom, falando sobre o modelo numérico aqui de elementos finitos, a equação de governo para cada elemento é análoga ao do oscilador linear, né? Tem a mesma forma aqui. E destacando agora que meus graus de liberdade são, da primeira linha aqui, o U, que é deslocamento, e a segunda linha é o V, que é o potencial elétrico. Então nós temos o acoplamento entre esses dois campos, mecânico e elétrico. Identificando alguns termos aqui, nós temos a matriz de inércia, a matriz de amortecimento, que nesse caso foi usado o amortecimento proporcional, e aqui nesse termo de acoplamento, né, temos esses três termos aqui. Essa matriz K é a rigidez mecânica, Kp é o acoplamento piezoelétrico entre os 2 graus de liberdade aqui, e Kd é a permissividade dielétrica. Bom, e montando a matriz global do sistema, né, depois de conectar todos os elementos, ela tem essa forma aqui. Uma abordagem inicial que a gente vai fazer seria uma análise modal, que é a resolução desse problema de alto valor, que só depende da rigidez, da massa, e seriam obtidos os alto-valores e alto-vetores, que respectivamente representam as frequências naturais e os modos de vibração. O ANSYS Workbench é um ambiente de gerenciamento dessas diversas etapas do método de elementos finitos e permite ao usuário, de forma integrada, realizar essas 3 etapas mencionadas: pré-processamento, solver e pós-processamento. No Workbench é possível acessar as ferramentas geometria, propriedades materiais, que tem o Engineering Data, que é um banco de dados nativos bastante extenso. Também é possível inserir alguns dados aqui, criar os próprios materiais, e os solvers para diferentes campos físicos aqui. Para análise com piezoeletricidade, preciso adicionar essa extensão piezo em MEMS, que é possível se baixar lá no site do portal da ANSYS. Você tendo a licença, para baixar gratuitamente, e tem uma documentação muito boa aqui sobre a entrada de parâmetros. Bom, comentar sobre essa entrada de parâmetros aqui, né? Algumas propriedades aqui importantes, que seriam as matrizes K, aqui, que no ANSYS recebem uns nomes diferentes. Bom, a matriz de rigidez mecânica, ela precisa ser inserida no Engineering Data, e ela recebe o nome C. Ela tem esse formato aqui para o piezoelétrico. E essas duas matrizes aqui, né, acoplamento piezoelétrico e permissividade elétrica, elas devem ser inseridas já no solver, na criação do piezoelectric body. E elas têm esse formato aqui. Destacando que esses formatos, essas posições aqui dos elementos, são para polarização do eixo Y.
Vamos para a parte prática aqui no Ansys Workbench. Essa é a tela inicial. Temos aqui nessa janela à esquerda as toolboxes com várias pré-definições de análise. Aqui a área de trabalho no formato de diagrama de blocos. Basta arrastar aqui, por exemplo, vamos pegar essa análise modal que a gente vai realizar. É só clicar, arrastar e soltar aqui. E aqui aparecem as etapas do projeto. Bom, para análise do peso elétrico eu preciso adicionar, baixar daquela extensão lá. Precisa ser instalada aqui. E para ativar basta vir aqui, essa peso em e ativar. Bom, vamos seguir a sequência lógica aqui, né? A primeira parte seria a entrada de material, Engineering Data. 2 cliques. Nessa janela aparecem os materiais da análise e aqui as propriedades desse material. Por default já vem aço estrutural. Vamos adicionar um material aqui. Para adicionar um material já existente, né, pegar da biblioteca, vem aqui em Engineering Data Sources e vamos em General e adicionar alumínio. Só clicar mais aqui. Clica aqui para voltar. Tá? Então agora a gente tem 2 materiais aqui adicionados na análise. Para criar um novo material, basta clicar aqui para adicionar o nome. A gente vai criar o do peso elétrico, que é o chamado PZT5A. E aqui tem essa interrogação indicando que eu preciso determinar as propriedades do material, né? Que agora não tem nenhuma. Então, o que a gente precisa vai ser a massa específica, só clicar, arrastar e soltar aqui, que em inglês está density, e elasticidade anisotrópica. Então, preenchendo os valores aqui de massa específica e os valores aqui aparecem a matriz de elasticidade. Adicionados os valores aqui, o material já está completamente determinado. Bom, agora voltando lá na área de trabalho, temos aqui a etapa de geometria, clicando com o botão direito. Nós temos aqui 2 softwares nativos do Ansys, o Space Clean e o Design Model para a geração dessa geometria. Eu já gerei a geometria no Design Model e vou importar aqui essa dimorfa. Bom, agora basta entrar no Mechanical, que é o Solver. Aqui no Mechanical já aparece a geometria importada e aqui à esquerda tem essa árvore de projeto onde estão dispostas as etapas numa sequência lógica de setagem. Então vamos seguindo aqui essa ordem para ir configurando o modelo. Bom, nosso modelo aqui em geometria temos 3 estruturas, né? As 3 vigas, uma de alumínio e 2 de peso. A primeira etapa aqui seria adicionar o material para essa geometria. Então, clicando aqui, aparecem os detalhes aqui embaixo. E aí eu venho e seleciono aqui o material para viga de alumínio. E fazer a mesma coisa para os 2 camadas de peso elétrico aqui. Então, PZT5A criado. Bom, para o sistema de coordenadas, né, nós temos o sistema de coordenadas global, que é esse que está aparecendo aqui. Precisamos criar mais um para poder mudar a polarização do meu peso elétrico, como foi mencionado. Então vamos inserir aqui o sistema de coordenadas. O que está em amarelo é o que precisa ser definido. Então vamos dar uma geometria de referência aqui. Né? Clica nessa face e aplica. Não é indiferente aonde está a origem. E vamos mudar a orientação do eixo Y. Vindo aqui, vamos definir por uma seleção de geometria. Então, vamos aqui selecionar uma aresta vertical. Aqui, por exemplo. E mudar a direção aqui, clicando nessa seta. Só aplicar. Pronto.
aqui criado o meu novo sistema de coordenadas que eu vou renomear de invertido. Aqui na aba de conexões nós temos os contatos entre os elementos. O Mechanical já identifica quais os possíveis contatos aqui, as regiões de contatos, e por default vem os contatos do tipo bounded, ou seja, soldados. Então temos esse contato entre o alumínio e peso 1 e o contato entre o alumínio e peso 2. Então estão corretas essa configuração de contatos para a nossa análise. O próximo passo é gerar a malha. Então vou colocar aqui elementos da ordem de 0,5 milímetro. Só verificando aqui as unidades estão em metros, então aqui vou colocar elementos dessa ordem e botão direito para gerar a malha. Bom, gerada aqui a malha, uma malha estruturada, ainda está um pouco grosseira, mas é suficiente para essa análise modal. Bom, agora vamos para a parte de setar as condições da formulação. Primeira coisa aqui da análise, eu vou pedir só 3 modos de vibração. Não vou colocar amortecimento e pedir para resolver pelo método direto. Vamos colocar agora as condições de contorno. Primeira coisa vou colocar, vim aqui em Piezoelectric Memes, que é a extensão que foi adicionada, criar um corpo piezoelétrico para minha análise aqui. Bom, aqui precisa determinar qual geometria, Primeiro vou selecionar a viga de cima aqui, aplicar e selecionar o sistema de coordenadas. Vou deixar para esse caso aqui o sistema de coordenadas que já veio criado, o global, e inserir aqui as matrizes de acoplamento piezoelétrico e permissividade. Então aqui vou colocar para inserir como matrizes. Então aqui aparece a piezoelétrico, acoplamento piezoelétrico, então inserindo aqui os dados. Inseridos aqui os parâmetros, basta aplicar. Eu vou inserir a outra matriz de permissividade. Bom, inserido só aplicar. Lembrando que essa configuração de matrizes é para polarização no eixo Y. Então eu vou agora duplicar esse meu piezoelétrico para outra viga. Então aqui eu vou alterar a geometria, vou selecionar a viga de baixo e aplicar. E eu vou ter que inverter o sistema de coordenadas aqui, colocar o invertido. Então propriedades já vieram aqui porque eu dupliquei. Bom, vou adicionar aqui uma condição de suporte fixo. Essa face aqui, a seleção de face aqui, e aplicar. E para simular essa viga sem estar ligada no circuito, eu vou adicionar apenas o acoplamento elétrico entre as vigas. Então vou só esconder aqui a viga do meio para poder ter acesso a face aqui, escondendo. Então vou selecionar essa face aqui, acoplamento, vou duplicar e selecionar a outra face aqui de cima e aplicar. Mostrando todos os corpos. Agora vou pedir para o sistema ser resolvido. Aqui, botão direito e resolver. Então, soluções obtidas, aqui aparecem as 3 frequências que foram pedidas. Eu vou selecionar aqui as 3 e com o botão direito pedir para criar o resultado para os modos de vibração. E aqui vou pedir para calcular essas quantidades aqui. Então, para visualização aqui dos modos, temos esse primeiro modo aqui, que é a vibração da viga a flexão em torno de Z. O segundo modo seria um harmônico
do primeiro modo, né, o segundo harmônico aqui, também a fricção em Z. E o terceiro modo seria uma flexão agora em Y. Então, tá aí. É importante fazer essa análise modal, uma abordagem inicial, para poder entender se a estrutura está se comportando da forma que é esperada de acordo com o funcionamento proposto. Bom, mostrando mais alguns resultados interessantes do Virgílio aqui, obtidos por análise transiente. Foi utilizada uma estratégia para melhorar o desempenho desse dispositivo dito linear, né, que corresponde ao oscilador linear aqui, pela introdução de uma não linearidade aqui com esses ímãs, né, próximos à extremidade. E aí foi utilizada essa medida de desempenho, que é a tensão média gerada. Então, comparando os dispositivos linear e agora o dito não linear. Essa não linearidade introduzida pelos ímãs é do tipo Duffy, que é um potencial do tipo duplo poço, né? Então, aquela análise de energia fornece essa função hamiltoniana, com parâmetros que dependem da posição entre os ímãs e dos ímãs para a extremidade. E temos vários formatos de energia desse tipo aqui, dependendo dos valores desses parâmetros. E como essa interação eletromagnética aqui iria demandar um grande esforço computacional devido a adicionalmente ter que se fazer a malha do campo magnético em torno do dispositivo, foi feita uma simplificação pela utilização de um elemento de mola na extremidade do dispositivo pelo elemento Combin 39, onde foi prescrita essa força de restituição da mola. Bom, olhando aqui agora para a dinâmica da extremidade livre, né, considerando a excitação de base harmônica, então agora são resultados já de pós-processamento. Pegando só o deslocamento da extremidade, foram obtidos esses resultados de voltagem ao longo do tempo, mostrando aqui também alguns passos de estados, né, para diferentes amplitudes de forçamento. Então a gente repara aqui algumas órbitas, né, periódicas, né, órbitas fechadas, e aqui um atrator estranho, né, em cinza está o espaço de estados, em vermelho a seção de Poincaré, e reparem aqui os valores de tensão média gerada. E em termos de comparação, né, entre desempenhos, né, temos esses resultados aqui em verde está o dispositivo linear e em azul não linear. E a gente repara aqui que em todos os casos a tensão média gerada foi maior no caso do não linear. Então foi vantajosa a introdução dessa não linearidade. As considerações finais. Foi feita uma abordagem de tratamento de sistemas dinâmicos. Foi destacada a importância das soluções fornecidas pelos métodos numéricos para a indústria, destacando aqui o método de diferenças finitas e elementos finitos. Foi feita uma introdução aos conceitos de dinâmica não linear e caos. Foram exploradas características macroscópicas de materiais inteligentes, com destaque para memória de forma e piezoeletricidade. Foram abordados dois casos, dois exemplos, né? O controle de caos em uma treliça de MIS, com memória de forma, onde o objetivo foi reduzir vibrações, e no caso de coleta de energia, utilizando peso elétrico, foi introduzida uma não linearidade com o objetivo de melhorar o desempenho dessa colheita, né, do dispositivo. Bom, foi feito um exemplo prático no ANSYS Workbench, para esse caso de coleta de energia, mostrando uma análise modal e a configuração das propriedades do piezoelétrico. E por fim, queria pontuar que a utilização correta das ferramentas computacionais demanda um conhecimento por parte do profissional da formulação dos fenômenos envolvidos e da fundamentação dos métodos de solução, tendo em vista as boas práticas, como por exemplo a convergência de malha, a análise de convergência tanto de malha quanto para passo no tempo, no caso de diferenças finitas. As referências, né, destacando o trabalho aqui do Dmitry com o professor Savi, foi de controle de caos na treliça, resultados publicados que eu mostrei, e a dissertação do Virgílio sobre o dispositivo de coleta de energia. Bom, deixo aqui meus contatos e muito obrigado.